As línguas originais da Bíblia. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, a parte do Antigo Testamento, e a parte do Novo Testamento foi escrita em grego. O hebraico, idioma oficial da nação judaica, é chamado no Antigo Testamento de língua de Canaã. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E também língua judaica ou judaico. Rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. O hebraico lê-se da direita para a esquerda. O alfabeto compõe-se de 22 letras, todas sendo consoantes. Há sinais vocálicos, mas as vogais não são consideradas como letras. A escrita hebraica dos tempos antigos só empregava consoantes, sem qualquer sinal de vocalização. Os sons vocálicos eram suprimidos pelo leitor durante a leitura, o que dava origem à consoante, mas com acepções diferentes. Quer dizer, a pronúncia exata dependia da habilidade do leitor, levando em conta o contexto da narração. Foi por causa disso que perdeu-se a pronúncia de muitas palavras bíblicas. Após o século VI, os eruditos judaicos passaram a colocar na escrita sinais vocálicos, perpetuando assim a pronúncia tradicional. Estes sinais são pontos colocados em cima e embaixo e dentro das consoantes. Os autores deste sistema de vocalização chamam-se de massoretas, palavra derivada de massorá, que quer dizer tradição. Os massoretas, por meio desse sistema, fixaram a pronúncia tradicional do hebraico. Todo texto bíblico posterior ao século VI é chamado massorético, porque contém sinais vocálicos. Além do hebraico como língua original, o Antigo Testamento tem também alguns textos, os quais foram escritos originalmente em aramaico. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do reino de Israel, no Reino do Norte, em 722 a.C., na Assíria, e continuou através do cativeiro do reino de Judá, o Reino do Sul, em 587 a.C., lá na Babilônia. Tão grande foi a influência dessa língua sobre os judeus cativos que, em 536 a.C., quando Israel começou a regressar do exílio, já falava o aramaico como sua língua oficial. Por esta razão, no tempo de Esdras, as escrituras, ao serem lidas em hebraico para o público, era preciso explicar o seu significado. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Já no tempo de Cristo, o aramaico era muito popular. Foi a língua usada pelo Senhor Jesus e seus discípulos e pela igreja primitiva. Jesus também falava o hebraico, a considerar que os rolos sagrados eram escritos em hebraico. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O hebraico continuou sendo a língua oficial do culto divino no templo, nas sinagogas e nos rolos sagrados, dos rabinos e eruditos. As conquistas árabes e a propagação do islamismo em largas áreas da Ásia, África e Europa reduziram e, por fim, destruíram a influência do aramaico.
Por sua vez, o hebraico, sendo língua morta, começou a ressurgir. Para que se cumprissem as profecias referentes a Israel, era necessário que esta língua revivesse e assumisse a posição que hoje desfruta na família das nações modernas. Já o Novo Testamento foi escrito originalmente todo em grego, mas não o grego clássico dos filósofos, e sim o dialeto popular do homem da rua, comerciantes, estudantes, que todos podiam entender. Este grego chamava-se koiné. Esse dialeto, koiné, formou-se a partir das conquistas de Alexandre o Grande em 336 a.C., ano em que este monarca subiu ao trono e, em espaço de 13 anos, alterou o curso da história do mundo. A Grécia tornou-se império mundial e toda a terra conhecida recebeu influência da língua grega. Deus preparou deste modo um veículo para disseminar as novas do Evangelho até os confins do mundo no tempo oportuno. Nos primórdios do cristianismo, o evangelho pregado ou escrito em grego podia ser compreendido pelo mundo todo.